Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite para você. Mais um policial civil está preso, hein? Suspeito de vazar informações sigilosas de investigações. Um empresário também foi alvo na mesma operação. Outro policial que já estava preso desde dezembro também teria participado. Ele foi delatado pelo empresário Vinícius Gritzbach, o que foi assassinado no aeroporto de São Paulo. As principais informações da operação foram obtidas com o celular do investigador Marcelo Marques de Souza, conhecido como Bombom. Ele foi um dos policiais delatados por Vinícius Gritzbach, executado em novembro do ano passado no aeroporto em Guarulhos. Marcelo é suspeito de corrupção e de extorquir dinheiro do empresário. A perícia no telefone de Marcelo Souza trouxe novas revelações para a Polícia Federal. Conversas dele com outras pessoas mostram um esquema de pagamento de propina e vazamento de informações. Nós tínhamos os policiais que obtinham informações sigilosas sobre investigações em curso, advogado que também participava na obtenção dessas informações e os clientes, os empresários e também o contador que se valiam dessas informações. Hoje foram presos o investigador Sérgio Ricardo Ribeiro e o empresário Roberval Andrade, que também é piloto de corrida de caminhões. A Justiça também decretou a prisão de Marcelo Souza, que está detido desde dezembro do ano passado. Segundo a investigação, Marcelo Souza e Sérgio Ribeiro receberam R$10 mil de propina para que o caso contra uma empresa fosse encerrado pela delegacia. Eles também violaram sigilo de investigação policial para atender interesse privado e beneficiar um advogado. Roberval Andrade foi preso por negociar com Marcelo Souza vantagens para não ser investigado e obter benefícios. Ele chegou a pagar R$700 mil para liberar um helicóptero que foi apreendido com outros veículos de luxo. Pelo que nós identificamos até agora na investigação, sim, havia uma tentativa, né, do alvo em mudar, inclusive, a propriedade desse helicóptero, né, e obter a autorização dele para uso. As defesas de Marcelo Souza e Roberval Andrade disseram que não tiveram acesso ao processo. Já o advogado de Sérgio Ribeiro não retornou os nossos contatos. Câmara derruba o aumento do IOF e eleva a tensão com o governo. E senadores correm para votar ainda hoje. Presidente Lula volta a defender ministro Fernando Haddad e o ajuste fiscal. Governo aprova novo aumento da mistura de etanol na gasolina para reduzir o preço nas bombas. Donald Trump diz que ataque americano ao Irã foi decisivo para o fim da guerra. E relatório aponta que usina nuclear atingida ficou destruída. Onda de frio muda a paisagem no sul e sudeste e policiais jogam sal no gelo para liberar a estrada. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. O Ministério Público de São Paulo assinou um acordo de cooperação com a direção antimáfia da Itália para combater o crime organizado. Bom, uma das principais preocupações das autoridades é o avanço do PCC na Europa, como a gente te mostrou ontem aqui no JR. Um mapeamento do Ministério Público apontou que 40 mil pessoas fazem parte do PCC no Brasil e no exterior. Nos 28 países de 3 continentes em que a facção brasileira foi identificada, a maior parte dos integrantes está dentro de presídios. Trocas de mensagens revelam a articulação do grupo em territórios dominados pela máfia italiana para enviar cocaína em aviões e navios. Segundo o procurador antimáfia e antiterrorismo da Itália, Giovanni Melillo, os 2 países devem estreitar a parceria jurídica e policial. Il PCC è una minaccia non solo per il Brasile, ma è una minaccia, quindi è una componente importante della minaccia criminale che è iscritta nella dimensione transnazionale della criminalità organizzata. Para
Para facilitar o compartilhamento de informações sobre tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro, o Ministério Público de São Paulo e a Direção Antimáfia da Itália assinaram um acordo de cooperação. A parceria tem prazo de 5 anos e prevê um intercâmbio de experiências, que pode incluir a capacitação de colaboradores. Eu já considero hoje o PCC a primeira máfia brasileira, a primeira máfia da América do Sul. E como tal, ela precisa ser enfrentada de maneira diversa. A expertise que a Procuradoria Nacional Antimáfia da Itália tem nessa área há décadas, combatendo as máfias, será muito importante. Em Curitiba, uma operação contra o tráfico de drogas prendeu 66 pessoas. A maioria foi surpreendida enquanto dormia. Os suspeitos usavam violência para controlar pontos de venda de entorpecentes e eram ligados a facções criminosas. E aqui no Brasil, um laboratório de drogas sintéticas foi descoberto pela polícia em Guarujá, no litoral paulista. Quase 60 quilos de comprimidos de êxtase foram apreendidos. Uma carga que seria distribuída ali na região e também para outros estados. Foram 2 meses de investigação até a polícia descobrir essa casa, numa comunidade em Guarujá. Em um dos cômodos, os policiais encontraram dezenas de bandejas em uma estufa e também a droga já pronta, em formato de comprimidos. Os traficantes usavam soda cáustica, um produto altamente corrosivo, na mistura do êxtase. A substância era feita nesses baldes, com batedeiras profissionais adaptadas. Depois que as substâncias eram misturadas, a droga era levada para essa cozinha farmacêutica industrial e trazida aqui, olha, para esses tonéis, onde era colocada em altas temperaturas. As substâncias são tão tóxicas que o traficante tinha que usar essa máscara para suportar ficar aqui nesse ambiente. Tudo meio improvisado, né, doutor? Inclusive até um exaustor aqui no teto. Tem que ser utilizado por conta das altas temperaturas e do gás que é exalado e fica no ambiente e corre o risco, acima de tudo, explosão do local. Um homem foi preso e 2 integrantes da quadrilha estão sendo procurados. Tem que ter uma cadeia logística para a distribuição até o consumidor final e também, quem sabe até, dentro das festas, dentro das baladas, porque hoje esse tipo de droga é comumente utilizado pelo jovem dentro de festas. O corpo da turista brasileira Juliana Marins, que caiu em um penhasco enquanto fazia uma trilha em um vulcão na Indonésia, foi, enfim, retirado do local numa operação que durou 15 horas. E o pai da jovem agora vai acompanhar o translado do corpo de volta ao Brasil. As equipes de resgate precisaram usar um sistema de cordas para chegar ao local onde Juliana estava. Foi no início da tarde na Indonésia, madrugada no Brasil, quando os alpinistas conseguiram retornar ao topo do vulcão com o corpo da brasileira. Eles precisaram continuar o trajeto a pé por quase 5 horas até a entrada do Monte Rinjani. Agan, um dos alpinistas voluntários, passou a noite ao lado do corpo de Juliana e teve que instalar uma âncora para que ela não deslizasse ainda mais. Nessa transmissão pela internet, com tradução simultânea, ele lamentou não ter conseguido salvar a brasileira. Pediu desculpa por circunstância, não conseguiu trazer a nossa Juliana de volta. O pai de Juliana, que chegou ontem na Indonésia, fez um desabafo nas redes sociais. Você se foi fazendo o que mais gostava, e isso conforta um pouco o nosso coração. A Embaixada do Brasil em Jakarta, capital da Indonésia, deve ajudar a família de Juliana a conseguir os documentos necessários para o translado do corpo de volta ao Brasil. Os custos deverão ser pagos pelos parentes da vítima, já que a legislação brasileira não prevê o uso de recursos públicos para essa finalidade. O chefe do executivo, eventualmente, pode, contrariamente ao que dispõe a legislação atual, decidir pelo custeio. A data e a causa da morte da brasileira ainda serão investigadas. Autoridades do país asiático afirmaram que todos os esforços foram feitos. A família de Juliana reclamou de uma suposta negligência por parte da equipe de resgate e afirmou que vai atrás de justiça. E o corpo do fotógrafo brasileiro Edson Vandeira foi resgatado da montanha onde desapareceu no Peru.
A equipe de resgate precisou subir mais de 5.000 metros de altitude. Essa é a Cordilheira Branca. E um helicóptero foi utilizado na operação. Parentes de Edson e dos 2 escaladores peruanos que estavam juntos do brasileiro aguardavam a chegada dos corpos. Os 3 desapareceram no início do mês durante a tentativa de escalar uma montanha na Cordilheira dos Andes. Você deve ter percebido, né, que a falta de regulamentação para voos com balões aqui no Brasil está chamando a atenção de todo mundo, ainda bem que das autoridades, inclusive, mas para isso precisamos viver uma série de acidentes, entre eles o que deixou 8 mortos em Santa Catarina sábado passado. Uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Real Time Big Data revela que 67% dos brasileiros hoje são a favor da proibição da prática do balonismo no país. Os entrevistadores fizeram a seguinte pergunta. Após recentes acidentes envolvendo balões de ar quente, você acha que o balonismo deveria ser proibido no Brasil? 67% disseram que sim, que a prática deve ser proibida. 14% são contra a proibição, desde que mais regras sejam estabelecidas. 12% disseram que nada deve mudar e 7% não tinham opinião formada. A pesquisa feita ontem, 24 de junho, ouviu 1.000 pessoas em todo o país. O nível de confiança do levantamento é de 95%. Promotores de justiça pedem o bloqueio de 10 milhões de reais para usar esse dinheiro para reparar danos ambientais causados pelo desabamento de um lixão em Padre Bernardo, Goiás. Também, né? Toneladas de lixo acabaram contaminando o córrego da cidade. O sobrevoo na área mostra o tamanho do estrago. O lixo depositado no terreno foi parar num córrego. Toneladas de resíduo estão na água. Dona Emília mora perto do local. E agora é perigoso daí, tem que mudar daqui, né? É um absurdo, isso aí não podia existir, né? Esta moradora precisou ser hospitalizada por causa da poeira e dos gases. Era uma tragédia anunciada, porque os moradores daqui, tem cisterna aqui embaixo que está fedendo, tem poço que está fedendo desse lado aqui e tem o meu que é do lado de lá. Segundo o governo do estado de Goiás, esta daqui é uma área de conservação federal, ou seja, este lixão nunca poderia ter sido instalado aqui nesta região. Representantes do estado e do município ainda não sabem dizer qual foi a extensão do dano ao meio ambiente. Mas o que eles garantem é que o chorume líquido do lixo continua caindo no córrego e sendo levado. A água está passando por baixo do lixo acumulado lá no manancial. A gente fez todo o monitoramento, fez as análises laboratoriais e foi confirmado que a água está sendo contaminada. Em nota, os Ministérios Públicos Federal e de Goiás disseram que protocolaram um novo pedido judicial para a interdição imediata do aterro e solicitaram também o bloqueio de 10 milhões de reais das empresas responsáveis pelo empreendimento. A empresa operava com base numa liminar da Justiça. A Secretaria de Meio Ambiente orientou a população a não usar a água do córrego. Então, aqui é uma zona de conservação, uma área que deveria ser recuperada, né, para ter benefícios ambientais, e não para causar uma degradação ambiental como a que ocorreu durante todos esses anos. O governo federal aprovou um novo aumento do percentual do etanol na gasolina para tentar baixar o preço do litro do combustível. Durante o evento, o presidente Lula defendeu o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em meio à disputa com o Congresso Nacional para derrubar o decreto que aumentou o IOF. A decisão do Conselho Nacional de Política Energética foi unânime. A mistura do etanol na gasolina vai subir de 27% para 30%. Já a quantidade de biodiesel no diesel vai passar de 14% para 15%. Os ajustes têm o objetivo de amenizar os impactos internacionais no valor do petróleo. De acordo com o governo, o preço do litro da gasolina pode cair até 11 centavos com a mudança. O etanol, além da sustentabilidade, além de emitir menos CO2, além de ser importante para a nossa matriz, além de fortalecer a nossa indústria, ele permite nós acabarmos com a importação de gasolina. Durante o anúncio, o presidente Lula criticou a instabilidade global provocada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Esse mundo conturbado, um mundo em que você tem presidente de uma nação do tamanho dos Estados Unidos, que deveria primar pelo discurso, deveria pensar o que falar, deveria ser menos internet e ser mais chefe de Estado, deveria pensar mais em livre comércio,
deveria pensar mais no multilateralismo, deveria pensar muito mais na paz. O que a gente vê todo santo dia na imprensa? A necessidade de uma desgraçada de uma manchete. Lula também defendeu o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que nos bastidores foi responsabilizado pela Câmara dos Deputados ter pautado para hoje o projeto que derruba o decreto que aumenta o IOF. O movimento teria sido uma reação do Congresso à entrevista do ministro à Record, em que Haddad afirmou que nenhum aumento de gastos é bem-vindo, em referência ao projeto que aumenta o número de deputados. Todo dia se fala de déficit fiscal, déficit fiscal. Olha, quem é que se preocupou com o déficit fiscal no governo passado? Vocês sabem da seriedade com que o Haddad trata a economia. Você sabe que nós estamos há quase 3 anos tentando consertar a economia. E o JR está acompanhando a votação no Congresso. Você vai ter o resultado ainda hoje. A gente continua acompanhando. O Congresso vai votar pela derrubada do fim do IOF. E o Supremo Tribunal Federal voltou a discutir a responsabilidade das plataformas digitais pelos conteúdos publicados na internet. 8 ministros já votaram a favor da retirada das publicações ilegais, mesmo sem uma ordem judicial. Falta um pouquinho assim, para a gente saber como vai ficar. A definição de uma palavra final, a tal da jurisprudência, que deve ser aplicada a todos os casos, ficou para amanhã. A ministra Carmen Lúcia foi a 8ª integrante do Supremo a votar pela regulação das redes sociais. Censura é proibida constitucionalmente, é proibida eticamente, é proibida moralmente, mas não pode também permitir que nós estejamos numa ágora em que haja 213 milhões de pequenos tiranos soberanos. Já o ministro Edson Fachin discordou da maioria já formada e defendeu que as redes sociais só devem ser responsabilizadas após uma decisão judicial. Porque a necessidade de ordem judicial para se remover conteúdo gerado por terceiros parece-me ser a única forma constitucionalmente adequada de compatibilizar a liberdade de expressão. Fachin se alinhou parcialmente ao ministro André Mendonça. Falta apenas o voto de Nunes Marques, que será apresentado amanhã, depois de um almoço com os demais ministros, para buscar um consenso entre as posições já apresentadas e que servirá de tese para todos os casos na Justiça. Mais cedo, o ministro Alexandre de Moraes criticou as plataformas digitais durante um evento no Rio de Janeiro. O que não pode no mundo real, não pode no mundo virtual. Se você não pode atacar os pilares da democracia no mundo real, porque isso é crime, você não pode covardemente se esconder atrás de perfis falsos e atacar a democracia no mundo virtual. No mesmo evento, o advogado-geral da União defendeu a responsabilização das Big Techs. A grande questão é lícito utilizar técnicas de impulsionamento, manipulação algorítmica para favorecer conteúdos ilícitos, para favorecer conteúdos que prejudiquem crianças e adolescentes, para fazer com que nossos idosos sejam vítimas de golpes na internet. Eu acho que essa é uma discussão de segurança pública que interessa a toda a sociedade. A gente já está voltando com todos os detalhes sobre as temperaturas baixas que mudam a paisagem as paisagens, do sul e no sudeste do país. E ainda hoje o presidente americano se encontra com os líderes da Aliança Militar Ocidental. Em discurso na cúpula da OTAN, Trump diz que ataque americano contra o Irã terminou a guerra. Já estamos juntos de novo para você reclamar com a gente dessa friaca que anda fazendo, Até porque a queda de temperatura em várias regiões do país preocupa, principalmente, Mariana, as pessoas mais velhas. Principalmente as pessoas mais velhas, e você olha para mim, porque o meu joelho dói no frio. O meu também. Segundo a Fiocruz, são os idosos os mais afetados pelas alterações do clima e também pelos quadros de gripe. Antes de sair de casa, seu Nicola se protege. Aos 78 anos, mantém a rotina de trabalho mesmo nos dias mais gelados. A gente tem o equipamento de frio, É casaco, é blusa, é chapéu. Hoje, municípios da Grande São Paulo amanheceram cobertos pela geada, o que pode representar um risco para idosos como seu Nicola, que são os mais afetados por vírus respiratórios. Em 2025, o Brasil registrou mais de 13 mil casos de síndrome respiratória aguda grave,
com mais de 1.400 mortes. Nesta época do ano, com temperaturas baixas como a de hoje em São Paulo, os cuidados com a saúde dos idosos precisam ser redobrados. A orientação dos médicos é clara. Além de manter o corpo aquecido, é essencial estar vacinado contra a gripe e ficar atento a qualquer sinal de problema respiratório. Esta médica do Hospital Moriá alerta para o risco de um agravamento no quadro gripal. Os idosos, de forma geral, quando tem uma gripe, eles podem evoluir para uma pneumonia viral, que é uma complicação dos próprios vírus de gripe, especialmente influenza, que é o que tem circulado nesse momento, e igual a gente viu nos anos anteriores, o Covid. Seu Valdomiro, de 67 anos, já foi parar 2 vezes no hospital este ano. Dor de cabeça, nariz escorrendo, moleza no corpo. Nesse momento, a hidratação ela entra como uma parceria para o aquecimento. Então, chás quentes, bebidas quentes e até na alimentação, como sopas, caldos, vão ajudar a esquentar de dentro para fora. Vou colocar uma roupa de algodão, aí em cima dessa roupa de algodão, uma roupa de lã e, se possível, uma roupa impermeável como terceira cobertura. Você tem que se alimentar bem, né? Tomar um chazinho quente, um cafezinho quente, tudo, né? Também é importante se hidratar, né? Porque no frio as pessoas bebem menos água. Agora, temperaturas negativas, lagos congelados, estradas tomadas pela gelada e plantações totalmente brancas. A onda de frio transformou a paisagem nas regiões sul e sudeste. Pelo segundo dia, Urupema, em Santa Catarina, registrou a menor temperatura do país. Na Serra do Rio do Rastro, o gelo tomou conta dessa encosta e invadiu a pista. Policiais militares fizeram uma força-tarefa para liberar a estrada. Em São Joaquim, o frio intenso congelou árvores. A primeira onda de frio do inverno fez com que Florianópolis registrasse a menor temperatura dos últimos 12 anos. 62 cidades registraram temperaturas negativas durante a madrugada em Santa Catarina. No Paraná, 19 cidades registraram temperaturas negativas. Em General Carneiro, os moradores acordaram com 7 graus abaixo de zero. Em Ponta Grossa, a geada cobriu de branco a vegetação. Muitos carros amanheceram cobertos de gelo. Tudo congelado. Em Curitiba, a geada mudou o cenário no Parque Barigui. No Rio Grande do Sul, este lago congelou na cidade de São José dos Ausentes. O mesmo aconteceu com essa fonte na cidade de Gramado. Olha isso. Porto Alegre teve a madrugada mais fria de 2025. O frio também se espalhou pelo sudeste do país. Em Minas Gerais, os termômetros atingiram 3 graus negativos na cidade de Maria da Fé, que ficou coberta pela geada. Em Itajubá, as roupas que estavam no varal congelaram. Em Campinas, no interior de São Paulo, Osvaldo se preparou para enfrentar o frio. Eu vi pela previsão de ontem que ia esfriar bastante, né? Então 5 blusas e mais essa coberta para auxiliar, senão não aguenta. O importante é não passar frio, né? Segura aí, Osvaldo, que daqui a pouco a gente mostra como é que fica a situação para as próximas horas. Mas antes, subiu para 5 o número de mortes causadas pela chuva no Rio Grande do Sul. O corpo de um homem foi encontrado hoje num córrego no município de Veracruz. Nos próximos dias, a frente fria deve levar mais chuva para o estado. Vários rios ainda estão acima ou então muito próximos da cota de inundação. A situação se repete. É preciso tirar os móveis e abandonar as casas na região das ilhas, em Porto Alegre. Caminhões do Exército, Defesa Civil e voluntários ajudam nos resgates e levam alimentos para quem não sair do imóvel. Pessoa pedindo socorro de noite, gente levantando máquina, sofá, para não perder, que já perderam o ano passado, né? Na região central de Porto Alegre, os bueiros transbordaram e causaram alagamentos. Aqui na usina do gasômetro, Guaíba chegou a 3 metros e 45 centímetros. Neste ponto, a cota de inundação é de 3,60. Segundo o monitoramento feito pelo Serviço Geológico do Brasil, há uma preocupação ainda maior para o próximo fim de semana, quando deve chover forte mais uma vez aqui no Rio Grande do Sul. Se a gente tiver essa previsão aí de mais 100, 150 milímetros, realmente a gente pode
voltar a ultrapassar os níveis de inundação em todas as regiões aí, no Taquari, no Caí, e com certeza a probabilidade de ter nova inundação é alta. Em Cachoeira do Sul, a 200 quilômetros da capital gaúcha, o rio Jacuí está recuando depois de ultrapassar 8 metros acima da cota de inundação. O escoamento afeta o nível do Guaíba. Em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, moradores que já foram afetados pelas enchentes do ano passado tiveram que sair de casa novamente. A gente já está com medo já, né? Porque a outra vez a gente não esperava aquela de maio e quando via a água já estava quase tapando a casa, né? E agora a gente fica nessa aí de novo, né? Preocupada. E o que muita gente quer saber agora é se esse frio mais intenso vai continuar. O assunto para a Lidiane Sayuri. Lid, muito boa noite. Nós temos alerta para os próximos dias? Oi, Mariana, temos sim, viu? Boa noite para você. Edu, boa noite. E uma ótima noite para você que nos acompanha. O Sul segue como destaque de região mais fria do país. Na madrugada, podemos ter a ocorrência de chuva congelada ou congelante sobre a campanha gaúcha. Nos dois fenômenos, o floquinho de gelo sai da nuvem, derrete e congela até chegar ao solo. Já nas próximas horas, as instabilidades ganham força mais uma vez sobre a região. Em São Paulo, quinta-feira de tempo firme e ensolarado. À tarde, esquenta até os 26 graus. Na sexta, tem virada no tempo, com pancadas logo cedo. Máxima de 23. No sábado, o tempo volta a abrir. Hoje, os maiores acumulados de chuva caíram sobre o norte e o nordeste. Nas imagens de satélite, o céu está limpo em boa parte do país. Amanhã, uma nova frente fria avança sobre a região sul, provocando temporais entre o interior do Paraná e o norte do Rio Grande do Sul. Tem alerta para rajadas de vento, raios e granizo. No Amazonas, a circulação dos ventos no sentido horário espalha nuvens de chuva. Tarde de quinta-feira com máxima de 16 graus em Florianópolis. Em Vitória, faz até 26. 29 em Goiânia. Em Teresina, calor de 34 e até 31 graus em Rio Branco. Tempo delivery. O Jorge está de olho na previsão para Altamira, no Pará. Bem-vindo, Jorge. Nos próximos dias, o sol até aparece, tem possibilidade de chuva passageira. À tarde, os termômetros variam entre os 32 e os 33 graus. O Augusto é de Araguari, Minas Gerais. Olá, Augusto. Os próximos dias serão de tempo firme por aí, sem chuva. Os termômetros não devem variar tanto e as máximas ficam entre 25 e 26 graus. Que tal aparecer aqui na nossa tela? Poste seu pedido nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Mariana, Edu? Obrigado, Lid. Você vai ver a seguir, o Senado começa a analisar esta noite o decreto do IOF, depois da Câmara decidir pela derrubada. E ainda, cidades israelenses começam a retomar a rotina depois do cessar-fogo com o Irã. Olha, os deputados federais derrubaram agora há pouco o decreto do governo que aumentou aquele imposto, o IOF, sobre operações financeiras que quase todo mundo gasta, né? Quando você toma empréstimo, pessoas, empresas ou quando você usa o seu cartão de crédito fora do país, sobretudo. Vamos a Brasília com o Tiago Nolasco, que tem os detalhes. Tiago, duas coisas as pessoas querem saber. Como é que foi o placar dessa derrota para o governo e quais as próximas cenas? Oi, Edu, boa noite para você, para a Mariana e para todos. 383 deputados votaram para derrubar o decreto do presidente Lula, que aumentou as alíquotas do IOF. 98 parlamentares votaram contra. A maioria dos deputados não está presente aqui na Câmara, votou de forma virtual. O presidente da Casa, Hugo Mota, foi quem decidiu pautar o projeto para hoje. Os governistas disseram ter sido pegos de surpresa com a decisão da Câmara e tentaram adiar a votação, mas não conseguiram. Mais cedo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a defender a medida. Ele disse que o decreto corrige injustiça e combate a evasão de impostos dos mais ricos para equilibrar as contas públicas. E agora, Edu e Mariana, o Senado está analisando, neste momento, a derrubada do IOF, do aumento do IOF. É com vocês em São Paulo.
Obrigado, a gente acompanha e atualiza, inclusive já tem uma repercussão no mercado financeiro. Durante o dia, a expectativa de derrubada desse decreto do IOF repercutiu. O Ibovespa terminou assim, com uma queda de 1,02%, sabendo que isso ia ser votado, mas ainda sem a palavra final dos deputados. O pregão terminou em 135.767 pontos. O dólar fechou o dia vendido a R$ 5,55, uma alta de 0,63%. Bom, e o Senado aprovou agora há pouco o projeto que prevê, sabe o quê? O aumento do número de deputados federais. Vanessa Lima está no Congresso e atualiza para a gente a situação. Oi, Vanessa, boa noite. Oi, Edu, boa noite para você, Mariana, e a todos. Os senadores aprovaram por 41 votos a favor, o mínimo necessário. A proposta quer aumentar de 513 para 531 as cadeiras na Câmara. Segundo cálculos da Casa, os novos deputados representam um acréscimo de mais de 64 milhões de reais por ano com salários e benefícios. O aumento surgiu como uma alternativa a uma determinação do Supremo Tribunal Federal de redistribuição de vagas entre os estados. De acordo com o último censo do IBGE, a mudança populacional impactaria na representatividade de 14 estados. 7 ganhariam novas cadeiras e outros 7 perderiam. O aumento de vagas gerou críticas da oposição. O projeto não detalha como ficam as emendas parlamentares. Como o texto foi modificado no Senado, ele volta para análise na Câmara dos Deputados. Edu, Mariana. Obrigada, Vanessa. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mandou a Polícia Federal ouvir, no prazo de até 5 dias, o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Paulo Costa Bueno, e o ex-assessor e ex-advogado de Bolsonaro, Fábio Weingarten. Eles são acusados de tentar interferir no acordo de delação premiada feito por Mauro Cid na investigação sobre a tentativa de golpe. Procurados, Weingarten e Costa Bueno ainda não se pronunciaram. Vamos agora aos destaques internacionais. O presidente americano Donald Trump esteve na Holanda para a cúpula da OTAN, a Aliança Militar Ocidental. Trump disse que Estados Unidos e Irã vão discutir agora um acordo nuclear e aproveitou o encontro de líderes mundiais para falar sobre o conflito no Oriente Médio. Em um discurso, Trump disse que Israel e o Irã estão cansados de lutar, mas não descartou novos conflitos. Acho que algum dia podem retomar, talvez em breve, afirmou. O presidente americano também revelou que na semana que vem, os Estados Unidos vão se reunir com o Irã para discutir um acordo nuclear. Não me importo se terá um acordo ou não, nós destruímos a energia nuclear. Sobre o ataque contra o Irã, Trump disse que foi uma vitória de todos, inclusive da Europa, e comparou a ofensiva com uma bomba atômica. Não quero usar o exemplo de Hiroshima, mas foi essencialmente a mesma coisa que encerrou aquela guerra, disse Trump. Hoje, a nova meta de gastos foi aprovada pelos líderes da OTAN, a aliança militar liderada pelos Estados Unidos. Até 2035, cada país deverá destinar 5% do PIB à segurança. Na reunião, Trump confirmou que está comprometido com uma cláusula da OTAN que garante defesa mútua entre os países. Qualquer ataque a um dos 32 integrantes da aliança será tratado como uma ameaça a todos. Antes de deixar a cúpula, Trump se reuniu com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Segundo os líderes, o encontro foi bom e discutiu novos caminhos para o cessar-fogo na guerra com a Rússia. Bom, o fato é que ainda é desconhecida a extensão dos danos causados às instalações nucleares do Irã nesses ataques de Israel e dos Estados Unidos. A Agência de Energia Atômica da ONU ainda está impedida de visitar as usinas atingidas. O presidente Donald Trump voltou a dizer que as instalações nucleares do Irã foram destruídas. A declaração foi feita depois da Agência de Inteligência de Defesa apresentar um relatório preliminar em que afirma que os bombardeios causaram danos menores do que os anunciados pelo presidente. Trump afirmou que o documento não estava concluído e era apenas para consulta interna do governo. A Casa Branca divulgou outro relatório, o da Comissão Israelense de Energia Atômica, que afirma que a usina de Fordow, principal alvo dos Estados Unidos, foi destruída e ficou inoperante. De acordo com o documento, a capacidade do Irã de desenvolver armas nucleares foi atrasada em muitos anos.
Em entrevista, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã admitiu que as instalações foram gravemente danificadas. O parlamento do país aprovou um projeto de lei que suspende a cooperação com a Agência de Energia Atômica da ONU. Teherã acredita que um relatório da agência contribuiu para os ataques porque afirmava que o Irã violou o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. O diretor da agência, Rafael Grossi, não comentou a acusação, mas disse que não teve autorização para visitar as instalações depois dos bombardeios e defendeu uma inspeção ao estoque de urânio enriquecido no país. No primeiro dia sem restrições em Israel, as cidades começaram a retomar a rotina. Em uma parte do país, as tropas israelenses se voltam novamente para a faixa de Gaza. Não é só o trânsito em Tel Aviv que voltou ao normal. O aeroporto Ben Gurion retomou os pousos e decolagens depois de 13 dias. E as crianças voltaram à escola. Hoje eu sinto liberdade. Sinto que estou de volta à vida, diz esta israelense. Nessa região de Tel Aviv, as marcas do conflito com o Irã convivem com a lembrança de uma guerra que ainda está em andamento. Aqui na Praça dos Sequestrados, os nomes dos 50 reféns que seguem sob o poder do Hamas estão por toda parte. Essa ativista pela libertação dos reféns espera que a atenção volte agora para a causa dos sequestrados. Hoje, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o ataque americano ao Irã ajudou nas conversas por um cessar-fogo na faixa de Gaza. Autoridades do Catar também disseram que o momento é favorável para o início de novas negociações de paz na região. Em conversa com o premier israelense, o presidente da França, Emmanuel Macron, falou que há uma necessidade absoluta de se chegar a um acordo para libertar todos os reféns. Em uma operação no sul da faixa de Gaza, 7 soldados israelenses morreram em confronto com terroristas do Hamas. Foi a maior baixa que o exército israelense teve desde que a guerra foi retomada, em março deste ano. Durante a reunião do gabinete de guerra, Benjamin Netanyahu afirmou ser um dia difícil. Por outro lado, o premier voltou a dizer que Israel teve uma grande vitória contra o Irã. Hoje, o exército israelense revelou que soldados infiltrados agiram secretamente no território iraniano para garantir controle total do espaço aéreo do país. Você vai ver a seguir: Polícia Federal cria novas bases na Amazônia e no Pantanal para combater incêndios florestais. A Polícia Federal abriu hoje 2 novas bases, na Amazônia e no Pantanal, como parte da operação de combate aos incêndios nesta época do ano. Os agentes levantam drones nas áreas devastadas pelo fogo como parte das investigações que buscam encontrar os responsáveis pelos incêndios na floresta amazônica e no Pantanal. Só no ano passado, a Polícia Federal abriu 138 inquéritos sobre as queimadas, o triplo do registrado em 2023. Neste ano, já são 42 investigações abertas. O aumento de casos coincide com o crescimento do território atingido pelos incêndios. De acordo com o relatório anual do fogo do MAP Biomas, em 2024, cerca de 30 milhões de hectares foram consumidos pelo fogo em todo o país. É uma área equivalente a todo o território da Itália. A operação de combate a incêndios começou hoje. O objetivo é prevenir a disseminação das queimadas ilegais durante o inverno, época geralmente mais seca. O foco do trabalho da Polícia Federal, em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente, é também concluir inquéritos ainda em aberto. No ano passado, foram 29 mandados de busca e apreensão, 19 prisões e mais de 400 milhões de reais apreendidos. Tudo isso contribui para que nesse ano de 2025 a gente tenha menos casos de incêndios e também possa rapidamente, ainda nos casos que surjam, realizar as investigações imediatas necessárias e as perícias que nós precisamos fazer em um breve espaço de tempo quando surgem os incêndios. Um cadeirante foi arrastado por um caminhão em Porto Alegre por cerca de 200 metros. Testemunhas disseram que o veículo atingiu o homem quando ele tentava atravessar uma estrada. O motorista afirmou que não viu a vítima. Ele parou depois que uma mulher gritou. O cadeirante não ficou ferido.
A polícia do Rio cumpriu mandados de busca e de apreensão contra suspeitos de integrar uma quadrilha que aplicava golpes em idosos, beneficiários do INSS. Os criminosos usavam dados pessoais e fotos das vítimas para contratar empréstimos consignados. Uma explosão atingiu a subestação de energia elétrica de um campus da Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza. O acidente interrompeu o fornecimento de luz para vários bairros da capital cearense. O barulho assustou estudantes e moradores da região. Ninguém ficou ferido. De volta ao Brasil, um dia depois de anunciar a renovação com Neymar, o Santos apresentou hoje o novo homem forte do futebol. A apresentação era de Alexandre Matos, o novo executivo do Santos. Mas o assunto foi outro. O Neymar. Tudo porque Neymar anunciou ontem a renovação de contrato com o Santos até dezembro deste ano. Neymar foi apresentado aqui na Vila Belmiro no dia 31 de janeiro. Em campo, o camisa 10 não teve o rendimento esperado. Foram 12 jogos, apenas 3 gols e 2 contusões. Mas fora de campo, Neymar foi um sucesso. O retorno do craque valorizou os patrocínios da camisa santista. O programa de sócio-torcedor cresceu. As mídias sociais do clube duplicaram os inscritos. Neymar trouxe mais de 170 milhões de reais ao Santos. A permanência dele por mais 6 meses significa dinheiro na conta e um time mais forte, porque muita gente quer jogar com ele. Quando a gente entra em contato com um atleta, um representante, eles sabendo que o Neymar está aqui, o desejo independente da idade do atleta, parece um garoto que quer estar perto, quer estar junto, quer jogar, quer conhecer, quer conviver. O garoto propaganda Neymar vale muito a pena para o Santos, mas ele só existe porque o jogador construiu uma história com a bola nos pés. E segundo o novo chefe, ela está longe do fim. É um gênio que a gente sabe que está dedicando muito agora nessa parada, dedicando muito. E atenção porque o atacante Memphis Depay notificou o Corinthians sobre uma dívida milionária. Que rolo, hein, Paloma? O que pode acontecer? Pois é, pinta aí uma nova novela no futebol. Memphis pode deixar de cumprir as obrigações com o Corinthians e não se apresentar no sábado com o restante do elenco. O jogador cobra uma dívida de 6 milhões de reais. Memphis deu um ultimato ao Corinthians. Os advogados do jogador cobram na justiça que sejam feitos, ainda hoje, os pagamentos de 4 milhões e 700 mil reais em premiação pelo título do Campeonato Paulista e mais 1,5 milhão em direitos de imagem. Essa foi a segunda notificação do holandês contra o Corinthians. A primeira aconteceu em maio, quando Augusto Melo ainda era o presidente. O Corinthians corre contra o tempo para quitar os valores. Caso o pagamento não seja feito, Memphis pode abandonar alguns compromissos comerciais com o clube. Não está descartada também a possibilidade do jogador não se reapresentar com o elenco no sábado. A situação do Corinthians pode piorar. Outros jogadores com pagamentos atrasados também podem cobrar o clube. Em nota, Augusto Melo disse que sempre esteve em contato com Memphis e que os valores da premiação estavam sendo negociados antes de deixar o cargo. A atual diretoria do Corinthians afirmou que adotou as medidas necessárias para a solução do problema. Eu fico por aqui, Mariana, Edu. Obrigada, Paloma. E o JR volta a Brasília porque o Senado acaba de derrubar o decreto do aumento do IOF. Os detalhes com Tiago Nolasco. Tiago. Mariana, a votação aqui no Senado foi rápida. Em votação simbólica, os senadores derrubaram o decreto do presidente Lula que elevou as alíquotas do IOF. Como se trata de um projeto de decreto legislativo, essa é uma decisão definitiva e não necessita de sanção do presidente Lula. É com vocês em São Paulo. Obrigado, Nolasco. Nós ficamos por aqui. À 00:30 tem mais JR, com todos os detalhes do que está acontecendo em Brasília. As reportagens dessa edição na íntegra e também toda a nossa programação você vê no Play Plus e nas nossas plataformas digitais. A programação da Record está disponível ao vivo e de graça no Play Plus. Você fica agora com a novela Força de Mulher e logo depois tem capítulo especial de Reis, Davi na Filístia. E em seguida a prova dos casais e a formação da DR ao vivo no Power Couple. É imperdível. Boa noite. Boa noite. Bora para a próxima.
Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.